Amém? Amém. Bom, tudo começou em 2005. Em 2005, queridos, foi quando Jesus me chamou. Para vocês que não sabem, eu não nasci na videira, né? Eu nasci em outro ministério. Quando Deus me deu o privilégio, me convidou para vir para a videira, eu estava em uma obra e de repente, um belo dia, né, que eu falo também, um belo dia maravilhoso. Eu conheci essa mulher aqui abençoada, tá? Maravilhosa, para a glória de Deus, tá? Temos que reconhecer a glória de Deus na vida do nosso irmão, que não é pecado, tá? Se você vê Deus na vida do teu irmão, não canse de falar que a tua fé, querido, edifica a fé do teu irmão. Se você olhar para o seu irmão e falar assim, olha irmão, quando eu vejo você, eu vejo Deus. Aleluia. Isso alegra o teu irmão, isso fortalece o teu irmão, sabe? É como se teu irmão se sentisse sendo tirado do chão, sabe? Fala assim, nossa, ó, então Deus ainda está na minha vida. Glória a Deus. Eu Deus na minha vida, então eu sou de Deus. Ele se convence de que ele realmente é cristão, que ele é do servo do Senhor. Então aí a pastora Colete passou em casa, né? Porque eu estava ensaiando um louvor. Eu nem esqueço do louvor da cena, eu estava cantando um louvor que chamava Fiel Toda a Vida, que era sobre a prova de Jó. E aí a pastora bateu na porta e me fez uma pergunta. Se eu gostaria de fazer parte do sorteio, que é da votação do nome do ministério da igreja. Aí eu falei, eu irei, uma honra, né? Porque ser convidada para participar de tamanha obra, tamanho projeto, é uma coisa muito honrosa. E aí eu fui com ela, e nesse dia tinha mais ou menos umas 8 pessoas para votar. E tinha outro nome de ministério e Ministério Videira, Fonte da Palavra. E aí não teve dúvida, Deus confirmou, já tinha confirmado para o servo dele, pastor Ricardo, anos atrás. E aí se concluiu o Ministério Videira, Fonte da Palavra. Começou numa linha pequena, igreja. Era estreito, era doído, era muito espinhoso. Era muita lágrima, muito choro, muita perseverança e muita espera também. Como até hoje temos esperado no Senhor e alcançamos muitas bênçãos, glória a Deus por isso também. Mas na época, eu falava para a pastora, porque a palavra deles tem muito poder. Tudo que você pede, irmão Jefferson e irmã Daiane, vocês começaram, na verdade, a iniciar bem primeiro do que os que chegaram agora. Tem muito poder o que você profeta da sua boca, você fala, você não tem a dúvida. Você tem que profetizar bênçãos. Então não tem para acreditar no que você profetizou. Eu falava assim para o meu pastor Ricardo, pastora Claudete, eu nem aceitava que eu chamasse ela de pastora, tá, queridos? Ela não aceitava. Para vocês que não sabem, que ela não se achava estruturada para ser chamada de pastora. Quando eu falava pastora, ela falava, ai, irmã, que peso que me dá aqui quando você fala pastora. Meu irmão, tome posse. Deus chegou para o ministério muito grande, você é pastora, você é mulher do pastor. Você foi chamada para rebanhar, você tem o cajado na mão, vou falar assim direto. Você tem autoridade. E aí, eu falava, pastor, o pessoal estava meio desanimado na época, né? E aí Deus me dava muitos sonhos. E os sonhos que Ele me dava, além das visões, os sonhos, eles eram reais, aconteciam mesmo. Glória a Deus. E cada membro que passou pela igreja, Deus falava os que iam sair na época. E aí, eu falava, pastor, o irmão tal vai sair. Ele vai sair. Deus falou que vocês serão traídos. Vão sair da igreja. Na época, eles saíram. O pastor foi lá, ungiu o localzinho que o irmão tinha dado no terreno, tá, queridos? Se você não sabe, até terrenos foi ungido para fazer a igreja de Deus da palavra. E esse irmão, na época, quando ele ofertou como oferta, o pastor foi lá e levou a unção. Nós nos reunimos com alguns que, na época, eram muito fervorosos, tinham também desejo de estar lá, só que não tinha a mesma visão. Porque Deus fala que nós temos que focar na mesma visão. Amém. Porque se eu visualizar de uma forma e aí a irmã Carol é diferente, não vai acontecer. Porque eu tenho que ter concordância, sonhar os mesmos sonhos. Imagina só, eu sonhar que o ministério vai ser sempre em áreas. Deus não vai, e o irmão sonha que isso aqui vai ser grande. Você começa a contemplar igreja grande, pilares. Você começa a contemplar a casa de oração. Como Davi contemplou pela fé e não pôde ver, Salomão viu. Né? Então, nós tínhamos que acreditar da mesma forma. Olha, irmã Luz, você está orando dessa forma aqui, eu vou orar também, vou concordar e vai acontecer em nome de Jesus. Então era assim. Na época, infelizmente, o irmão foi lá e não honrou o compromisso, saiu do ministério mesmo e foi para outra igreja.
E aí os irmãos iam saindo, chegou um momento que eu falei assim, pastora Claudete, estava a Carolzinha, bem pequenininha na época, era gordinha. Era linda, era gordinha linda. Quando eu era a Carol, eu vejo ela pequena, eu não vejo esse tamanho. Eu não consigo ver ela grande. Assim. É a mesma menina pra mim, né? E na época era o filho do pastor o Francis, né, e o Frank. Eram todos nós. Olha o tamanho da igreja. Tínhamos 20 membros. Ficaram só nós. E eu lembro que eu falei assim, pastor Ricardo, em nome de Jesus eu profetizo. Olha, o ministério é do Senhor. Pode todos saírem e a gente ficar. Mas a obra é do Senhor. Só vai ficar dentro do ministério quem o Senhor projetou dentro do ministério. E aconteceu, queridos. Só ficou apenas os da promessa. Não ficou ninguém que não fosse da promessa. Sabe? Aqueles que vigiam, os que ficam apenas espião, Deus tirou todos. Sabe? Porque Deus não agrada do espião. A obra fala aqui nada de espionar. Porque quando aquele povo estava na terra de Canaã, tinha outras pessoas que já estavam dentro da terra de Canaã, eles foram espiar o povo de Deus. E Deus não agradou dentro daquilo. Para depois contar para o rei. E assim é o povo de Deus. Não podemos espionar, mas temos que olhar, contemplar e viver tudo também. Amém? Para o negócio funcionar aí para frente. É assim. E aí, queridos, a pastora desanimou, o pastor desanimou. E aí Deus não tinha me dado visão nenhuma ainda. Certo dia, eu estava gestante na época, do meu Daniel, na época. Eu tinha 4 meses de grávida. E eu tinha uma sede tamanha, como até hoje eu amava o Ministério Videira quando a palavra, sabe? Eu não aceitava o Ministério fechar. O pastor sabe que eu chorava muito. Eu jejuava muito grávida, jejuava bastante mesmo. Eu lá na madrugada, eu estava lá, assim, eu buscando, às vezes eu tinha força para dobrar o joelho, que eu tive muito série de problemas, séries de problemas, complicações na gravidez, mas eu estava sentada na cama, o marido dele estava roncando e eu estava lá, e certo dia à noite, eu fechava os olhos com meu Deus falando com ele. Não foi sonho, foi uma visão tremenda. E aí eu vi, quando Deus me mostrou, dentro daquela pequena área lá, um anjo do Senhor estava prostrado no altar. Estava com as suas asas abertas, estava chorando. O anjo estava de joelho. Esse anjo chorava, mas chorava, e eu não compreendi que eu era o Senhor. Eu falei, Senhor, por que tamanha visão? Senhor, o que significa o mistério? Porque era tão pesada a visão que quando eu vi tudo aquilo, eu não tinha mais forças, eu dormi. Não fiquei mais acordada, eu não consegui. E aí eu contei no dia seguinte para a pastora. A pastora, oi, irmã Luz, mas por que Deus só mostra para a irmã, não mostra nada para nós? E as pessoas não ficam, a gente vai, a gente fica regando, a gente fica semeando a palavra, a gente jejua, vamos na casa das pessoas. Que o pastor, hein, querido, ele é o mesmo lá de trás, ele é isso aí mesmo, sabe? O pastor, ele abria assim as portas dele para todo mundo. Você lê ele abria para todo mundo. O que ele falou aqui na palavra, rico, pobre, acepção, pessoas, não façam, ele nunca fez, é verdade. Ele pregou que ele vivia e bebe, tá? Sou testemunho disso. Para a glória de Deus, ele sempre fez. Ele abria os televisores, assim, pessoas que passavam pelo ministério, passavam necessidades. Ele ia lá e levava, tá? A gente tem que parar as obras, porque a fé sem obra é morta. Então, essas eram as obras que ele fazia. Ele ia lá, ele dava, tirava e levava para os outros. Chegou um certo tempo que a pastora, sabe, no momento ela desacreditou. Porque, além de faltar as pessoas, Deus ele permitiu que o celeiro todo esvaziasse. O pastor Ricardo trabalhava muito na época, como até hoje, tanto na obra como fora, mas na época era uma vida muito assim, difícil. A estrutura dele para conseguir levantar o ministério não tinha como. Então ele trabalhava pedalando, bicicleta, ele atravessava a Cuiabá inteira até chegar no Reis, né? Então, assim, era caro, aluguel. Ele preocupava muito com o que ia fazer para poder sustentar a família dele, sabe? Às vezes, Deus sabe o que faz, ele permitiu que eu ficasse no ministério, porque se eu fosse outra pessoa, fora da visão de Deus, eu teria até questionado a fé dele. Mas abandonar tudo, Deus não está fazendo negócio então, você está abandonando. Sabe, eu não conseguia acreditar daquela forma, porque Deus falou que ia acontecer, a obra era grande. Glória a Deus! Mas aí, mesmo assim, a pastora, no momento, não conseguiu ainda realmente acreditar. Aí teve um certo dia que ela já ia arrumar as coisinhas dela, mas ele, a família inteira, ia descer para a Rua do Cais. Eles moravam na Nova de Balde, ia para o Cais. E aí eu sabia que ia mudar no mesmo dia. Não, faltavam uns 2 dias. A pastora chegou em casa, né? Bem atribulada mesmo. Esse dia eu fiquei muito preocupada, muito triste com ela. Ela sentou no sofá, e esse dia, uma noite antes, eu tinha buscado
Deus de uma forma muito poderosa, Deus falou de uma forma muito maior do que a primeira, sabe? Que muito mais do que eu imaginava. E ela veio de manhã tão triste, tão aflita, sabe? Parecia a Ana chorando, aflita, e não sabia mais o que fazer. Ela estava amargurada com os problemas da vida, não com Deus. E aí ela falou, eu falei, pastora, eu tenho um negócio para te contar. Mas antes de contar, ela falou assim, irmã, tá tão difícil. Foi a última vez que eu vim desabafar. A última vez, pela glória de Deus. Ela estava com problema para mim. Ela falou assim, irmã, tá tão difícil que hoje na minha casa não tem nada. O Franci abriu a portinha do armário e falou assim, mãe, não tem nem café para tomar café? Não foi, pastora? Não tem nada hoje, mãe, para tomar café. Oi, irmã, não tem um pão para meu filho hoje. Irmã, não dá para ficar mais aqui. Ai, na hora ela chorou muito, eu chorei com ela. Eu falo que Deus se alegra com os que choram, e se alegrar com os que alegram. E eu, de verdade, querido, eu não deixei ela ir desanimada lá para baixo. Eu entreguei o que Deus mandou entregar para ela. Eu falei, olha, pastora, Deus me mostrou algo tão tremendo e maior do que a primeira visão. Deus mostrou em um sonho, e eu creio que esse sonho é de Deus, que Deus sonho é grande. E no sonho havia um grande ginásio, tão grande esse ginásio, querido, que nem Maracanã, maior, sabe? Que é aquele presidente que dos Estados Unidos faz, que lá, na verdade, acho que é o país mais potente, eu acho, desenvolvido do mundo, os Estados Unidos não tem. Não tem lugar algum que tenha esse estádio. Era algo muito sobrenatural. Sabe, aquele lugar havia milhares e milhares de almas. Eram tantas almas, queridos, a qual o Senhor falou que só ia ficar os da promessa. E aqueles estavam sendo gerados no coração de Deus. Deus estava gerando o ministério videira quando da palavra. E aí então, eis que tinha um anjo ao meu lado, e eis que o anjo falava assim, e apontava para aquela multidão e falava assim, filha, não só são povos nem línguas, mas são nações e nações. Aleluia! O que eu quero dizer para vocês, querido? Que Deus, Ele tem o poder de soprar sobre os 4 cantos da terra esse ministério. Mas se vocês também continuar acreditando, visualizando na mesma visão, no mesmo foco que é chamado Jesus Cristo. Porque a igreja de Cristo começou dentro de lugares pequenos. Estamos hoje em 2014, mas na época, 2000 anos atrás, 2014 anos atrás, antes de Cristo, as igrejas, elas não tinham tanta igreja. Eram lugares pequenos, quando elas estavam com o altar. E o altar não era isso aqui não, ele ainda estava confortável, querido. Não havia um banquinho ali confortável para você sentar ali não, tá? Eram nas pedrinhas. Você não sentado assim no chão, nas areias. Era assim. E o pessoal sentia agora Deus de forma tremenda. E na igreja de Cristo também, depois que o nosso Senhor Jesus veio à terra, a igreja começou em lugares pequenos, dentro de casa. E no dia que desceu o Pentecostes, não fala assim, mas parece que foi um lugar tão grande, né? Parece que simbolizou a igreja no tempo, né? Mas não foi dentro de casa. Foi no culto de família. Que aconteceu. E todos foram batizados. Todos receberam o poder de Deus. Receberam dons de línguas, receberam dons de cura, dons de profetizar e outros denominados dons. Mas cada um recebeu, não foi um tempo tão lindo quando a gente pensamos, não. Foi dentro de casa. O que eu quero falar para você, amigos? Amigos de Deus. Vocês são templos de Deus, são casas de Deus. Amém? Deus falou que uma casa que contém, que segure Deus, a glória de Deus. Mas creia, acredite, somente, continue ajudando o teu pastor, continue acreditando no que ele fala para vocês. Porque eu creio que vocês estão aqui, até aqui, porque Deus nos ajudou. E estão aqui porque vocês saem daqui com certeza convictos da vitória. Eu creio que vocês, quando vêm para cá, vocês já vêm na certeza de que não vai estar igual. Porque eu sei que Deus já fez coisas grandes na vida de vocês. Continue crendo de que Deus vai salvar os seus, de que Deus vai salvar a Itubiara. Mas Senhor, será que Deus salvaria uma cidade? Salvar uma cidade, salvar o Brasil. E eu creio que Videira, fonte da palavra, não vai ficar preso em Itubiara. Ficará, eu creio em nome de Jesus, ficará em Guaratuba, ficará em várias outras cidades. Mas eu creio, querido, que tudo depende da nossa fé. Deus mostrou, queridos, não foi apenas as pessoas brasileiras. Deus mostrou angolanos, eu contei para a história, Deus mostrou angolanos dentro do ministério. Teve uma vez lá na nossa igreja que fechou, Deus mostrou um homem não tá ajudando o pastor Ricardo. Sabe, quando eu estava aqui domingo passado, o dia que eu vou me pregar aqui, meu Deus, tu és tremendo mesmo, viu? Porque o Senhor mostrou um homem no altar, lá na igreja que foi fechadinha, porque não dava para manter, porque era pequeno do tamanho de membros, era pouco do grupo, né? Então, passou, fechou. Mas Deus mostrou a última visão lá. Toda vez que nós passávamos no lugarzinho, Deus mostrava o que ele ia fazer. Ele deixava de responder para o teu povo.
Deus nunca despede seus vazios, nunca despede o seu sem uma bênção na mão. Então, queridos, apenas somente creia, apenas espere, porque vocês vão ver ainda grandes coisas. Porque o Senhor, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? Eu agradeço assim a oportunidade em nome de Jesus. A palma de Jesus.